Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Desde já eu quero te pedir, antes que eu me esqueça, porque eu vivo esquecendo, que você que dê uma passada aqui pelo meu vídeo, que você entre aqui e se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like se você gostar. Se você não gostar também pode deixar o seu dislike, não tem problema nenhum. Eu quero te pedir isso porque é muito importante para nós. Nós que somos de direita aí, estamos perdendo aí as nossas vozes e muitos canais de direita têm sido aí calados, né, censurados. E a gente, quanto mais um ajudar o outro, né, melhor fica a nossa situação em receber informações, notícias e opiniões, certo? Então, quero te pedir aí, não vai custar nada para você, me deixar aí o seu like, a sua inscrição e vai me ajudar muito, ok? Pessoal, olha só, deixa eu falar com você uma coisa aqui, sobre uma reportagem aqui do Gazeta do Povo, tá? Que tá falando aqui, pessoal, sobre o Moraes, né, o ministro do STF e do TSE, né, o Alexandre de Moraes. Olha, pessoal, tá falando aqui, essa matéria achei bem interessante, a gente tem que analisar com bastante seriedade, né, porque faz todo sentido essa matéria aqui. Fala o seguinte, ó, vandalismo dá a Moraes mais poder para manter investigações contra Bolsonaro no STF. Bom, a reportagem está falando o seguinte: o vandalismo nas sedes dos três poderes, que ocorreu no dia 8 de janeiro, em Brasília, deu sobrevivência à pretensão do ministro Alexandre de Moraes de manter por mais tempo em suas mãos, no Supremo Tribunal Federal, as investigações que miram o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e seu grupo mais próximo de militares e aliados. Isso inclui, dentre outros, os inquéritos da fake news e das milícias digitais, que são questionados por juristas e políticos que não obedecerem a todo o trâmite regular da justiça. Fala aqui ainda, ó. Até o ano passado, alguns ministros do STF, incomodados com o desgastes que as medidas de Moraes causam à imagem da corte, cogitavam convencê-lo a encerrar os inquéritos. Para esses ministros, os inquéritos alimentavam ainda mais a insatisfação popular contra o Supremo. Mas esse movimento se enfraqueceu com os atos do dia 8 de janeiro e Moraes ganhou força interna para manter as investigações. Aos inquéritos que já tramitavam no STF antes de 2023, agora se somaram ao menos mais duas investigações recém-abertas pelo ministro para elucidar a participação de autoridades por omissão ou instigação nos atos que depredaram os prédios do Congresso, Palácio e Planalto e STF, tá? A pedido da Procuradoria-Geral da República, foi aberto um inquérito específico para apurar se houve conivência em razão da falta de efetivo policial na esplanada dos ministérios por parte do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e de seu ex-secretário de Segurança, Anderson Torres, que também foi ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Outro inquérito específico contra o ex-presidente foi aberto com base num vídeo que Bolsonaro publicou dias depois do dia 8, atribuindo a vitória eleitoral do Lula, né, à atuação do STF e do Tribunal Superior Eleitoral.
A premissa da investigação é de que esse discurso de deslegitimação do processo eleitoral estimularia novos protestos contra o resultado das urnas, né? Então, pessoal, falando sobre isso, né? Bom, o Bolsonaro, depois que houve aqueles ataques ali, essas manifestações, que esse assunto já tá até chato, já não aguento mais falar sobre esse assunto, para ser bem sincero. Já não aguento mais falar sobre esse assunto. É um assunto que a gente tem que falar, porque é só sobre isso que tá falando. Sobre isso, depois que ocorreu essas manifestações, aquele quebra-quebra, né? Isso serviu como uma cortina de fumaça para o novo governo, para o atual governo, né? Por quê? Porque eles estão fazendo um monte de coisa ali e os jornais e tá todo mundo só em cima das manifestações. E o que está acontecendo por trás disso aí, que o Lula está trabalhando e fazendo aí várias coisas aí que não estão sendo boas para o Brasil, isso aí está sendo esquecida, está sendo apagado, ninguém está olhando isso, né? Então, essa manifestação, esse quebra-quebra, serviu como uma cortina de fumaça aí, né? Então, o Bolsonaro, uns dias depois desses atos que aconteceram, ele postou ali um vídeo nas redes sociais dele, que falava sobre isso, sobre a desconfiança dele no processo eleitoral, né? E acho que quando alguém percebeu que aquilo ali ia dar ruim para ele, foi lá e avisou, ele apagou, mas alguém já tinha ido, o PT, tirado aí o print e já tinha mandado para o Alexandre de Moraes e já estava toda a cagada feita ali, né? E aí, devido a esse bendito vídeo aí, o Bolsonaro já entrou para um processo. Aí já é um processo, né? Aí a PGR também foi e pediu para incluir o Bolsonaro aí no processo de investigação, né, sobre essas manifestações. Já outro processo. E nessa bagunça toda aí que tá o Brasil, o Bolsonaro já foi aí colocado em pelo menos 3 processos, tá? Depois do dia 8 para cá. O Alexandre de Moraes, como está falando aqui na Gazeta do Povo, ele está ganhando mais poder, né? Porque de início, quando era na época das eleições, era só por enquanto, igual falou ali a ministra Carmen Lúcia. Isso aí vai tipo, sobre calar o pessoal sobre falar o que o Lula sobre o que o Lula todos os escândalos aí do PT, não podia falar. Aí a ministra foi e falou, isso vai ser meio que uma censura, né? Mas agora em época de eleição, vamos deixar aí então até o dia 30 e depois a gente volta aí a regularizar as coisas. Até hoje não voltou, né? Até hoje o povo está sendo censurado, né? E o Alexandre de Moraes, ele veio ganhando um protagonismo, né? E ganhando poder e mais poder, tanto que ele, a gente, dos ministros do STF, a gente sabe, conhece alguns, mas tudo o que aparece na mídia de decisões monocráticas vem do ministro Alexandre de Moraes. Mas, ao que tudo indica aí, os outros ministros estavam querendo fazer com que ele arquivasse esses processos de fake news, de milícias digitais, porque isso aí estava trazendo o povo contra o Supremo Tribunal. Só que depois desses atos aí do dia 8, né, não foi só bom para o Lula, foi bom para o Alexandre de Moraes também, porque daí ele teve mais apoio dos ministros para continuar a investigar isso. E aí está colocando mais gente ainda nesse processo em que ele julga, né? Ele é o autor, ele é quem julga, ele é quem prende, né? Ele é quem faz tudo ali. Não precisa de ninguém. Ele não precisa da PGR, não precisa de mais ninguém, né? E isso é preocupante. Por quê? Porque o STF não é para ter esse protagonismo, né?
O STF é a corte, é a última instância. Eles são os caras, né? Vou falar assim, que todo mundo deveria respeitar ao máximo, porque eles são, tipo, aqueles caras que são isentos, né? Mas hoje no Brasil as coisas estão invertidas, porque o STF se politicou muito, né? Tá muito infiltrada a política no STF, tanto que nas eleições foi clara que eles escolheram um lado. Tanto que o Bolsonaro, a direita não podia nada e a esquerda podia tudo. A gente foi impedido até de falar as coisas que eram verdades sobre o Lula, né? Olha o que está acontecendo agora. O que a gente não podia falar que o Lula era a favor do aborto, né? Mas o que está acontecendo agora? O que eles já fez? O que já fizeram? O que nos primeiros dias aí já fizeram? Já tiraram o Brasil aí do Acordo de Genebra, né? E o Brasil aí já não está enquadrado já naqueles países que eram contra o aborto, já saiu disso, certo? Então está caminhando aos passos largos para a liberação do aborto, né? Então, assim, coisas que o Lula fazia e fez não podia falar na campanha, né? Durante a campanha então, porque o STF ia lá, multava com 10 mil e eram 48 horas, 24 horas para tirar, ou a rede seria derrubada, e foi aquela loucura que todo mundo sabe, né? Não é só eu que sei disso, todo mundo sabe do que aconteceu aqui durante as eleições, né? Então, acabou que o Alexandre de Moraes, ele ganhou mais força, né, e mais poder. E isso é muito perigoso, né, quando o poder, uma pessoa só tem o poder para tudo, né. Do mesmo jeito que ele foi lá e com a canetada, ele afastou o Ibanez, mesmo sendo que ele não poderia fazer isso, o Alexandre de Moraes não poderia fazer isso, e o Zema, o governador de Minas Gerais, deixou isso claro. Ele falou, se o Ibanez quisesse, o Ibanez não precisaria cumprir, porque é inconstitucional isso, certo? Isso o que ele quis dizer ali? Se ele vier fazer isso comigo, eu não vou aceitar, porque eu fui eleito pelo povo. Não é um cara que foi colocado ali por indicação que vai me tirar os votos que o povo confiou em mim, né? E o Zema está coberto de razão. Concordo plenamente com o Zema. Foi muito coerente e o Ibanez, na minha opinião, está sendo covarde. Porque está aceitando aí o que o ministro do STF, uma pessoa que ele não tem poder para isso. Não tem, estão lhe dando poder. Quando o Ibanez vai lá e aceita que o Alexandre de Moraes tire ele de um cargo que ele está ali, porque o povo colocou ele ali, e o poder emana do povo, certo? Ele está aceitando um subjugo que ele não tinha necessidade de aceitar. Ele está aceitando para não ser penalizado. É isso. Mas ele vai ser penalizado. Porque o Alexandre de Moraes não vai se contentar com o afastamento de 90 dias. Eu tenho certeza absoluta e vou voltar aqui no canal para falar para vocês que ele vai sair do cargo. Eles vão empichar ele, com certeza. Isso aí é com certeza. Eles não vão afastar ele. Ontem mesmo a Polícia Federal já fez lá busca e apreensão no escritório dele, tá? Então, estão procurando o quê? Pelo em ovo, certo? Então, aceitar baixar a cabeça, isso aí só vai fazer com que... Eu não estou falando aqui para ele descumprir, sair fora das 4 linhas. Eu não estou falando isso. O Alexandre de Moraes podia fazer isso? Poderia. É certo fazer isso? Ele tem a prerrogativa? Sim, tem. Ok. Lei é para ser cumprida, certo? Agora, vir um cara e passar por cima de tudo e falar, não, você vai ser... Não, meu amigo, peraí. Não é bem assim. O Brasil ainda é uma democracia. O Brasil ainda não é aí não é uma ditadura ainda. Calma aí, você não manda em tudo sozinho. Vamos ver aí o devido processo legal. Como é que funciona, né? Você
tem a prerrogativa para isso? Não, é o TJ, certo? Então vamos ver com o TJ se é isso que eles querem, se é isso que vão fazer ou não, né? Mas não, simplesmente vai lá e vai aceitando, entendeu? E aí o Brasil tá nessa situação, porque vão aceitando o que impõe o Alexandre de Moraes, né? Mesma coisa a Polícia Federal. A Polícia Federal não precisa cumprir as ordens do Alexandre de Moraes, certo? Mas também vai lá e cumpre, como se fossem obrigados, como se tivessem a obrigação de fazer aquilo. Não, não tem obrigação, não tem, porque muitas das prisões não são legais. E estão levando aí a revelia, porque acha que as coisas uma hora vai voltar à normalidade. Gente, as coisas não vão voltar à normalidade até que chegue um e coloque no lugar as coisas e fala, não vou cumprir essa tua ordem porque é inconstitucional, porque não é certo. E porque o Brasil é uma democracia, não é uma ditadura, e a gente vai seguir o devido processo legal, certo? É isso que tem que ser feito. Mas não, deram muito poder para ele e agora ele está com mais poder ainda, porque agora ele está aí colocando aí o Bolsonaro, né, em todos os processos que ele pode, até chegar aonde a gente sabe. A gente de direita sabe que o Bolsonaro, quando saísse ali, quando perdesse o foro, teria grande chance dele ser preso, ele e os filhos, certo? Ou o que eles querem chegar é o quê? Deixar ele inelegível. A gente sabe muito bem disso, né? E se não tiver um que chegue lá e breque isso, esse tanto de poder que foi dado para Alexandre de Moraes, vão conseguir, né? Então, eu não estou falando aqui no canal para que é certo aí esses atos, né, que ocorreram em Brasília, de quebra-quebra. Eu não sou a favor de quebra-quebra. Eu sou a favor de manifestações pacíficas. Durante essas manifestações, eu fui umas 5 vezes com o meu esposo. A gente ia lá, ficava um pouquinho, voltava. Eu ficava ali sempre de olho, porque se uma hora eu visse que tivesse qualquer confusão, qualquer quebra-quebra, qualquer briga, eu iria vir embora, porque eu não faço parte dessas coisas. Eu não gosto dessas coisas de quebra-quebra, eu não gosto de briga e de grito, porque eu entendo que as coisas que são tratadas corretamente tem chance de se resolver. O que começa certo acaba certo e o que começa errado não tem como terminar certo. Então, o que eu estou falando aqui não é que o Alexandre tem que desobedecer às ordens e sair fora das 4 linhas não estou falando nada disso. Estou falando sobre o processo legal. A gente não vive numa ditadura. A gente vive num país que é democrático. Existem os processos que tem que ser seguidos certinho. Senão não precisa existir aí os outros poderes, né? Então o Brasil, o pessoal está aceitando muito. E vai chegar uma hora que, se ninguém brecar, vai chegar em todos. Só que já vai ser tarde. Do mesmo jeito que o Alexandre de Moraes foi lá e deu aquela canetada e tirou o Ibanez Rocha do governo do Distrito Federal, afastou por 90 dias, a mesma coisa ele pode chegar e tirar o Lula. Dar uma canetada, tirar o Lula e deixar o Alckmin. Ele vai ter a mesma autoridade para fazer isso e não vai sobrar ninguém ali. Nem para os petistas, que acham que o Alexandre de Moraes é o rei da cocada preta e está do lado deles, tá? Um aviso aqui para os petistas. O Alexandre de Moraes não é petista, tá? Não é. Tem um vídeo dele ali, ó, circulando na internet, não sei se já tiraram, tá? Que teve um ano aí, que era o ano que ele era ministro da Justiça, acho que do Temer, que ele, entrevistado, perguntaram para ele sobre o PT, ele falou, olha, se o PT não fizer cagada, não roubar, não vai ser investigado, não vão ser presos e tal. Eu ainda vou trazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês. O Alexandre de Moraes falou isso, certo? Então, eu quero dizer que é isso aí, que muito poder, uma hora vai estourar para todo mundo, para a esquerda, para a direita, para centro, não vai ter ninguém que vai se escapar, nem o próprio Lula,
né? Então, acho que a gente, como brasileiro, a gente tem que tentar ir cobrar dos nossos representantes para, sim, fazerem uma oposição e tentarem colocar as coisas no lugar no Brasil, porque tá fora, né? E o Alexandre de Moraes está ganhando cada vez mais força e cada vez mais poder. Essa aí é a verdade. Então, esperamos o quê? Esperamos que o Rodrigo Pacheco, consigamos tirar o Rodrigo Pacheco ali, né, da presidência, colocar alguém que realmente vá cumprir a Constituição, né, e fazer o que é certo para o Brasil andar. Porque senão o Brasil vai ficar na mão de um ditador que faz o que ele quer ao seu bel prazer, né? E isso aí, se acontecer isso aí não vai ser bom para ninguém, de nenhuma ideologia não vai ser bom para ninguém. Isso aí vai respingar em todo mundo, é a verdade, em todos os brasileiros, sendo ele de esquerda ou de direita, né? Tá certo, pessoal? Essa aí é a minha opinião, certo? Não adianta virem aí nos comentários, igual tem petista que vem e começa a xingar, começa a falar besteira. Não adianta você vir aqui falar nada disso. Isso pra mim, eu não vou discutir com ninguém em comentário, tá? Isso aí pra mim, tanto faz você comentar quanto não comentar, você que vier xingar. Se você quiser colaborar e trazer mais a sua opinião, com respeito e com sinceridade, ok. Agora, se for para ficar discutindo, você vai perder o seu tempo, porque eu simplesmente, sabe o que eu vou fazer? Apagar o seu comentário, tá? Aqui eu venho para dar a minha opinião, que eu ainda tenho direito de dar a minha opinião, porque eu tenho a minha opinião, certo? E eu falo o que eu penso, o que eu acho que é certo, tá? Assim como você que é de esquerda ou de, né? Eu ouço também e não... Se vem uma pessoa de esquerda e fala para mim com a educação o ponto de vista dele, eu ouço e até tento entender, né? Mas com educação, certo? Então, eu quero te pedir aí para você que ficou até o fim do vídeo, deixa aí o teu like, se inscreve no meu canal, ok? Me dá essa força aí que é pra gente conseguir continuar aí trazendo as informações para você, ok? Tenham todos uma boa tarde e fiquem todos com Deus.